Fala, meus leitores, como é que estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim. E hoje eu estou aqui para falar do manhwa The Soul of Guardians, que é uma obra em que vamos ter demônios, exorcistas, padre, tudo isso em uma obra onde não tem um protagonista. Nós temos 4 pessoas que são os escolhidos na profecia do livro lá. Todos eles formaram esse grupo para exorcizar os demônios que eles vão ver pelo caminho, e todos eles têm seu próprio caminho, suas próprias ambições e seu próprio motivo para estar lá, para estar derrotando esses demônios que vão aparecer. Nenhum deles é ligado aos outros, era o destino deles se encontrarem, mas cada um tem seu próprio objetivo para cumprir nessa jornada. E todos eles são bem diferentes uns dos outros. Um já é um padre velho, outro é uma criança de um templo budista, outro era um jovem que estava querendo se curar e outro era um super inteligente. E acabou que esses 4 vão se juntar para derrotar os males que vão aparecer no futuro. Todos eles de lugares diferentes, com objetivos diferentes, mas com a mesma jornada. Isso é bem legal, eu gostei muito desse início, porque dá um ar diferente para a obra, porque são pessoas totalmente diferentes que vão estar juntas. E eu gosto muito desse tipo de grupo. E é isso, rapaziada, eu peço o like e que você se inscreva e vamos pro vídeo. O manhwa já começa em uma casa com uma criança presa. Ela tinha os olhos pretos e ela estava totalmente amarrada na cama. Aí chegou um padre diferenciado dos demais e ele começou a mandar um papo para o espírito, mas o espírito não queria sair do corpo da criança nem tão cedo assim. Ele, até usando seu poder, tentou jogar algumas coisas que tinha no quarto no padre, mas não deu para ele. O padre começou a recitar umas orações e parou tudo que ele tinha atacado em cima dele, e ele fez aquele espírito ficar com medo na medida em que ele ia chegando perto dele. Até que ele chega perto da criança e coloca a cruz na testa dela e começa a recitar umas orações e faz o exorcismo daquele espírito na criança. E assim tudo acabou, o espírito saiu e a criança está normal novamente. E assim nós temos a apresentação de um novo personagem que vai ser um dos principais. Esse já é o primeiro. Em outro lugar, ou melhor, em um templo, que era o budismo esotérico do Mar Ocidental, que dentro dele estava tendo um sacrifício, onde estavam os anciões da seita junto com seu líder, que era quem estava fazendo o sacrifício, e tinha um touro. O cara não para não, velho. Ele simplesmente matou o touro brutalmente, arrancou sua cabeça, e ele levou a cabeça, entre aspas, um templo assim, onde ele colocou a cabeça em cima e começou a fazer uma oração pro deus dele. E depois que ele terminou a oração, ele começou a gritar com todos, falando que o deus Shiva queria coisa melhor. Os anciões ficaram com medo dessa loucura e foram falar com ele, né? Mas o líder não gostou nada disso e botou geral pra ficar com medo dele. Só que um dos anciões mais velhos, ele parou a discussão dos dois. Então, eles em outro lugar foram arranjar um jeito de parar o líder, todos os anciões, e pensaram em chamar o padre do último capítulo, porque eles sabiam que aquele padre ele não negava ajuda para ninguém e também ele tinha sido excomungado da igreja, então ele poderia ajudar. E assim ele fez, ele trouxe o padre até o templo, porque o templo ele estava dentro de uma floresta, porque eles estavam bem escondidos. E só que nesse ônibus que levou eles até o pé da montanha, nesse mesmo ônibus tinha um jovem agora, que queria ir para o mesmo templo em que eles estavam indo, só que não foram no mesmo tempo. Aí o jovem, quando estava olhando na procura do templo, ele lembrou das palavras do seu mestre, que mandou ele procurar esse templo budista para ajudar ele a curar ele. Então, vendo as grandes montanhas, o jovem acha que vai demorar metade de um dia até ele chegar lá. Mas em vez disso, quando ele entrou na floresta, ele se perdeu 5 vezes. E nesse tempo todo na floresta, ele achou um dos pontos de magia que eles usavam para esconder a floresta, tipo uma matriz no cultivo. Mas como ele não sabia de fazer essa magia, só sobrou uma opção para ele, que era colocar a árvore abaixo. Então ele socou a árvore e quebrou essa magia. Só que isso chamou, entre aspas, uns guardas, brotou uns demônios azuis que não eram ilusões, e sim reais. E para acelerar, não contar tanta coisa, vamos falar só que o protagonista desceu a porrada em geral, só que apareceu uns demônios ainda mais fortes do que aqueles que ele acabou de derrotar. Já no templo, os anciões estavam contando ao padre a situação atual do templo, e que não tem mais como ajudar o líder ou iluminar ele para que ele volte a ter sã consciência. E que ele tem uma arma secreta, que era uma criança de 9 anos, que é um gênio que sabe de tudo. E seu poder ia contra a lógica. A criança era filho de um dos anciões. Aí o líder viu o poder dessa criança e acabou pegando ela como filho. Então eles não podiam fazer nada. Só que a criança ainda não era uma ameaça para eles, porque era só uma criança de 9 anos. Então ela não podia fazer nada. Pelo menos atualmente ela não era ameaça nenhuma. E no final do capítulo nós vemos o líder da seita indo se encontrar com essa criança. Ela estava abaixo.
Ela estava meio que uma masmorra embaixo, em treinamento. Aí o ancião conta sobre um livro do templo que eles têm, que esse livro ele tem profecias sobre eventos futuros sobre esse mundo. E uma delas é a profecia dos 4 viajantes que vão trazer o bem para esse mundo, vão livrar o mundo do mal. E temos agora o jovem que estava sendo encurralado pelos novos demônios, pelo menos até ele usar um mérito dele, que é tipo um poder desse mundo. E ele usa esse poder na espada, aí ele começa a descer a punição em geral. E assim ele aniquila todo mundo de lá e vai direto pra seita. E finalmente ele chega na porta da seita. E ao mesmo tempo em que o protagonista chegou lá, nós temos os anciões pedindo para o padre pegar a criança e fugir enquanto eles lutavam com o líder da seita. O líder da seita, ele já estava sendo sabotado por um dos anciões que estava colocando coisa na sua comida, então estava deixando ele mais fraco. E assim eles iam aproveitar esse momento para pegar a criança e fugir enquanto todos eles estavam lutando. E assim acaba o resumo dessa obra. Ah, e eu também esqueci de falar que essa obra é super famosa na Coreia. Ela já teve mais de 10 milhões de cópias vendidas, então é uma coisa muito boa. É realmente uma obra muito famosa lá. E é isso, rapaziada. Espero que deixe seu like, que você se inscreva. Eu gostei muito dessa obra e queria falar muito mais dela. Pena que nem em inglês ela está sendo traduzida normalmente. E isso é realmente uma pena, porque a obra está sendo traduzida até agora. Eu vi e saiu o capítulo uns 2 dias atrás. E é realmente uma pena que não tenha tradução agora. E tchau, rapaziada.